epilepsia. Esse é o tema do programa Pense Saúde de hoje. E para falar sobre ele participam conosco as neurologistas doutora Dalva Maria Salgado Machado e a doutora Ana Paula Gonçalves, ambas médicas cooperadas da Unimed BH. Quando a gente fala em crise convulsiva, ela é cercada por uma série de mitos, né, e de dúvidas. E a primeira é o que fazer com a pessoa naquele momento de uma crise convulsiva. E aí eu completo a pergunta, o que não fazer, o que não deve ser feito, e é o que nós vamos conferir agora. Diante de alguém com crise do tipo convulsivo, é importante manter a calma e acalmar os outros ao redor. Se possível, evite que a pessoa caia bruscamente no chão. Enquanto a pessoa se debate, apoie a cabeça dela para evitar um trauma. Vire a pessoa de lado para impedir que se asfixie com saliva ou mesmo com o próprio vômito. Não é preciso segurar a língua da pessoa, afinal, ela não vai se engasgar com ela. Portanto, não coloque o dedo ou qualquer outro objeto na boca do doente. Se possível, afrouxe as roupas da pessoa para que ela respire melhor. Permaneça ao lado da vítima até que ela recupere a consciência e então a encaminhe para um atendimento médico. Neste momento, isso é tudo que você pode fazer. Se a crise durar mais de 4 minutos, é importante chamar uma ambulância. Aqui alguns cuidados, né, que a pessoa pode ter e algumas coisas que as pessoas acreditam que ainda deve ser feita e que não. Vocês completariam algum outro cuidado em relação a esse quadro que a gente acabou de ver? Sim, por exemplo, o que não deve ser feito, né? Então, eles falaram para não colocar nenhum objeto ou dedo na boca, né? Mas também nem pano, nada. Então, por exemplo, se estiver salivando muito, você pode até limpar o excesso por fora, mas nada dentro da boca, nada. Um dedo pode até ser cortado pela força da mordida. A força da mordida é de 70 quilos. Nossa! Então, isso é uma coisa muito séria, tá? A língua pode ser ferida, sim, mas isso depois, se for preciso, vai ser abordado posteriormente. Mas se você colocar alguma coisa dentro da boca, não só pode machucar, como pode quebrar dentes e pode também provocar o reflexo de vômito, que vai agravar a situação, né? É porque as pessoas ficam, tem que puxar a língua para fora, para a língua enrolar. Não existe isso. É mais importante, na hora que você posiciona o paciente de lado, não deixar a cabeça nem fletida demais, nem hiperestendida demais. Deixar numa posição de repouso, né? Não, assim, para que não fique com risco dela ficar com dificuldade do ar passar respirar. E nem de vomitar, né? E no caso dela vomitar, para que esse vômito tome o caminho normal e sem voltar sem ela pulmão. Isso. Outra coisa que frequentemente eles fazem é dar para cheirar alguma coisa irritativa, né? Ou ficar querendo estimular excessivamente o paciente. Então, a gente sabe que você pode fazer pequenos estímulos sensoriais, mas nada assim, agitar demais o paciente. Deixar ficar calmo e deixar aquele momento passar, não é isso? Isso. Mais alguma coisa, você acha? É importante a gente saber que a grande maioria das crises são de curta duração. Elas duram no máximo 3 minutos. Então, é realmente tentar manter a calma, afastar objetos, né, cortantes. Às vezes tem uma cadeira próxima à mesa que o paciente pode bater e se machucar e aguardar que a crise vai passar. É normal o paciente, assim que a crise passa, ficar algo sonolento, confuso, mas a gente observa uma melhora progressiva ali dentro de poucos minutos ou horas. No bloco anterior, até no primeiro, a doutora Dalva falou da aura, que às vezes precede, quando você estava mostrando o lobo temporal, da aura que às vezes precede uma crise. A pessoa que tem ou já teve uma crise convulsiva, ela consegue perceber que tem uma que está prestes a começar ou não? Parte dos pacientes, sim. Né? Geralmente são sintomas bastante específicos, estereotipados. Muitos pacientes sentem um mal-estar, né, na região do estômago, que sobe para o pescoço. Então, quando ele tem aquela sensação, ele sabe que a crise está próxima de vir. Outros sentem dormência no lado do corpo. Para cada tipo de crise focal, pode ter uma pré-manifestação, né? E depois pode existir essa confusão da pessoa não saber, não se lembrar do que ocorreu? Sim. E não saber nem onde está, né? Depois do curto-circuito. E depois do curto-circuito, exatamente. É igual quando cai a luz, né? Fica tudo escuro, você não consegue subir para o seu apartamento, bate carro na rua, cai árvore. Então, tem esse tempo, né, que é variável. Então, que as pessoas também devem respeitar, faltou por né? muito tempo,
a coisa complica mais, né? Em idosos é comum é o que a gente chama de período pós-ictal, até um pouco mais prolongado do que em pacientes jovens, né? Pacientes jovens costumam se recuperar de uma forma mais rápida. Agora, às vezes, também tem comportamento agressivo, né, Sim, Ana? agitação Isso, saber como lidar com isso, principalmente essa coisa dos objetos pontiagudos, ou vidro, né? Tomar bastante cuidado e colocar a pessoa rápido, bem próximo, ou se não, no chão. Do chão não passa. Né? Você falou que no caso de idosos, que eles podem ficar confusos depois ou mais sonolentos. E no caso de criança? Isso varia, as orientações são as mesmas? Pode variar alguma coisa? Inclusive comportamento pós também, crise, não? De um modo geral, a sintomatologia é semelhante, né? Existem, é claro, síndromes específicas do período da infância, né? Agora, uma coisa que a gente não falou é que nem todo paciente tem a aura, né? Antes, ele não percebe. Quando as crises são generalizadas, elas são curtos-circuitos, é como cai, porque sabe quando vai cair a luz aí? Cai a luz e volta, cai a luz e volta. Mas aí, quando é uma crise generalizada, ela não dá muito aviso, não. Ela cai de uma vez. Cai a chave geral. Cai a chave geral de uma vez. Então, nesse caso, o paciente não tem aviso. Às vezes ele não se lembra depois também. Também não lembra de nada. Que a crise vem. Mas aí depois que ele tem a crise de uma forma completa, quando ele acorda, ele não consegue se lembrar do que aconteceu. A gente percebe quando a gente pergunta para o acompanhante. Fala, olha, você sente que ele vai ter a crise? E o acompanhante fala para a gente, sim. Ele chama a mãe, pede para sentar, fala, eu vou passar mal. Só que depois ele não lembra. Né? Isso é comum também. Isso a gente está falando principalmente no caso de crises convulsivas. E no caso das ausências? Porque às vezes as pessoas percebem, ficam ausentes e os cuidados para quem está do lado de fora também é esperar. Quais seriam as recomendações quando o sintoma ou o sinal é ausência e não necessariamente uma crise convulsiva? Pois a ausência é um tipo de crise generalizada, tá? Então ela não tem aura, ela vai ocorrer sem aviso, tá? Aí depende da duração daquele surto, né, daquela crise. Então, se é uma coisa muito breve, é aquilo que eu te falei, pode passar despercebido. Mas se for uma ausência prolongada, que é um status também de ausência, aí sim, você tem que ter mais cuidado. Esse indivíduo, ele tem que permanecer medicado. Então, por exemplo, se é um indivíduo que está medicado, está com eletroencefalograma normal e não tem crises há 2 anos, por exemplo, uma recomendação que às vezes eu faço, não é obrigatória, mas, por exemplo, eu falo, olha, você está dirigindo, se você for parar no morro, tanto em aclive como declive, usa o freio de mão. Porque vai que ele dá uma ausência ali, num declive ou num aclive, né? Então, são cuidados, por exemplo, sempre usar a faixa de pedestre, não ficar em beirada de muro, não subir em janelas, né? Se for pescar, ficar em lugar que não tenha risco de cair. Porque a ausência, como a crise generalizada primária, né, a crise convulsiva, ela não dá aviso. Então, ela é mais, entre aspas, traiçoeira. É como se a pessoa apagasse. Ela não percebe, né? A crise mioclônica também não dá aviso. Essas crises, elas vêm sem aura. Então, quando existem esses tipos de manifestação, são pacientes que a gente tem que ter mais cuidado em relação àquelas restrições. As ausências são muito comuns na infância. Então, as crises de ausência, elas são muito comuns na infância. Então, é importante os pais, os professores estarem atentos a esses períodos, né, em que a criança não responde bem. Há crianças que têm um comprometimento do rendimento escolar. É preciso uma atenção especial para que o diagnóstico dessas crises seja suspeitado e essa criança encaminhada ao neurologista. Comumente passa batido, né? O diagnóstico é tardio, muitas vezes. Mas isso pode migrar, por exemplo, uma criança que na infância o sintoma era uma ausência, mas que depois de uma certa época passou a ser crise convulsiva? Isso pode também ir alterando, não? Existem manifestações que a princípio podem ser só, antigamente chamado pequeno mal, né? E existem pessoas que vão apresentar depois crise tônico-clônico generalizado. Certo. Agora eu queria que vocês explicassem um fator que muitas pessoas que às vezes fazem, porque a gente falou de diagnóstico, vocês falaram dos exames de imagem, e algumas pessoas que fazem eletroencefalograma, elas dizem, não, eu não tenho epilepsia, o que detectou no meu foi uma disritmia. Eu queria que vocês explicassem o que é isso. Disritmia, fala. É um termo antigo. É um termo antigo, mas que... Não, na verdade é um termo errôneo, né?
É porque antigamente, quando existiam algumas variações no eletroencefalograma, não necessariamente anormalidades com natureza epileptiforme, ou seja, descargas que são sugestivas mesmo e relacionadas com risco de epilepsia, era dito disritmia. Entendo. Mas, por exemplo, a gente sabe que as crianças, né, ou pessoas que fazem um eletroencefalograma em jejum, né, ou pacientes diabéticos, né, que têm mais fragilidade com hipoglicemia, frequentemente tem uma atividade... Vão ter essa atividade alterada, lenta, né, ali no eletroencefalograma, e isso necessariamente não é uma coisa que potencialmente gera epilepsia. Então, não existe. Existe isso? Não, não existe. Mas você sabe porque às vezes as pessoas fazem essa confusão. Eu vou querer entender no próximo bloco, então, como é feito esse tratamento e esse acompanhamento das pessoas. A gente viu na nossa matéria, né, que o advogado, ele está bem controlado, faz as atividades, ele adora musculação. E aí, como que é feito isso e de que forma a pessoa deve se cuidar também para manter essas crises sob controle. Mas no próximo bloco a gente vai conversar sobre isso. Estamos conversando hoje sobre epilepsia. Vamos para um breve intervalo, mas fique por aí, pois voltamos em instantes.